Desde o início dos tempos, quando se decidiu que um conflito deveria ser submetido a um julgamento, tornou-se necessário a criação das normas jurídicas processuais. Foi no mundo clássico greco-romano que o direito processual ganhou fôlego científico. Nessa época, o processo era principalmente oral e o princípio dispositivo era a regra dominante. Só excepcionalmente que se permitia a iniciativa do juiz em questões probatórias. Conheciam-se as provas testemunhais e as documentais, sendo que as testemunhais eram restritas a mulheres e crianças, e eles davam muita importância para as provas documentais, especialmente as de matéria mercantil. Inicialmente, o juramento era muito valorizado, mas nessa época aqui parou de ter prestígio. E o mais importante dessa época foi o respeito à livre apreciação da prova. No processo civil romano, ele era muito parecido com o grego, nesse sentido de ter respeito à livre apreciação da prova. No começo, o juiz decidia arbitrariamente sobre tudo que não estava previsto em lei. Depois, o processo passou a ser visto como instrumento de certeza e paz indispensável. E aí, a sentença passou a ter fundamento somente nas provas produzidas. A evolução do direito processual no processo civil romano foi dividida em 3 fases: a primitiva, o período formulário e a fase do cognitio extraordinária. Na fase primitiva, o processo tinha um ritual que era indispensável, com gestos e palavras, e o procedimento era dividido em 2 partes: a parte perante ao magistrado e a parte perante aos cidadãos, que eram árbitros e que eles olhavam as provas e pronunciavam uma sentença. Nessa fase não tinha advogado. No período formulário, aboliu a ação das leis e no procedimento o magistrado observava a pretensão do autor, ouvia o réu, quando ele concedia a ação, entregava ao autor uma fórmula escrita, encaminhava ao árbitro para o julgamento. Nessa época já havia advogados e o princípio da livre apreciação, o princípio do contraditório, o princípio do convencimento, do livre convencimento do juiz eram muito valorizados. Na última fase do cognito extraordinário, o procedimento assumiu forma escrita, que antes não era oral, e admitiam-se recursos e o Estado começou a utilizar a coação para realizar as sentenças. Após a queda do Império Romano, além da dominação militar e política dos povos germânicos, houve também uma imposição dessa cultura deles e do direito deles. Só que os bárbaros possuíam uma noção jurídica muito rudimentar, então houve certo retrocesso do direito processual europeu nesse período. Houve, inclusive, uma exacerbação do fanatismo religioso nas decisões judiciais e o processo era extremamente formal e a prova não era um meio de convencer o juiz da verdade, era um meio rígido de fixação da própria sentença, porque o valor de cada prova já estava expressamente determinado no direito positivo. Esse processo bárbaro ele era acusatório e ele tinha início pela acusação do autor e o ônus da prova cabia ao acusado. Não se buscava uma verdade real, mas uma verdade formal, que era baseada na crença da intervenção divina no julgamento. Com o surgimento das universidades no século XI e essa fusão do direito germânico e o direito romano, apareceu o direito comum e, consequentemente, o processo comum. O processo comum ele era escrito, ele era lento, ele era muito complicado. Dessa forma, a prova e a sentença voltaram a se inspirar no direito romano e tinha essa eficácia erga omnes da coisa julgada. Foi só a partir da Revolução Francesa que se retomou o conceito de livre convencimento do juiz através da prova. Surgiu assim o processo civil moderno, que é a fase moderna ou científica do direito processual. O juiz ele deixa de ser só espectador do processo e ele passa a ter o verdadeiro objetivo de alcançar a justiça na sua decisão, ou uma concentração maior de poderes na mão do juiz. Então, o processo civil ele passou a ser um instrumento de pacificação social. Essa concepção prevalece até hoje, inclusive no Código de Processo Brasileiro. Fazendo um esquema histórico evolutivo do processo. No século XIX, o Estado mínimo refletia sobre o processo, reduzindo a participação do juiz. O juiz era um mero espectador, porque o processo era uma coisa das partes. O destino do processo era determinado pelas partes exclusivamente, não pelo juiz. Já no século XX, o Estado Social publicizou o processo civil, de modo a conferir ao juiz o comando efetivo desse processo. O juiz assumiu a tarefa de dirigir o andamento do processo e assumir a iniciativa da prova. Houve uma hipertrofia da ciência processual. Já no século XXI, houve uma intervinculação do direito processual e o direito material. Uma constitucionalização do processo, uma inserção de princípios básicos no rol de direitos e de garantia. Por decreto imperial foram mantidas em vigor as normas processuais das alienações filipinas e as leis portuguesas que não contrariassem a soberania brasileira.
Essa legislação encontrava suas fontes históricas no direito romano e no direito canônico. Esse processo era escrito e era baseado em várias fases. Suas características constituíam nos seguintes princípios: a forma escrita, o fato de haver alguns atos que tinham segredos de justiça, e o terceiro é que era possível observar o princípio dispositivo em toda a sua plenitude. Tanto o autor quanto o réu eram donos do processo. Esse processo dividia em muitas fases. Por exemplo, após o pedido e a citação, era feita a primeira audiência, em que começava o prazo de contestação. Na segunda fase, por exemplo, se ocorresse a revelia, outra audiência era realizada para ocorrer a acusação. No final de todas as fases, o processo paralisava à espera do impulso da parte. O primeiro Código Processual Nacional ele foi chamado de Regulamento número 737 e ele foi editado em 1850. Assim, em 1876, ele foi estendido aos feitos civis, sendo um marco admirável na evolução das técnicas processuais. Suas principais melhorias foram: ele tornou a inquirição algo público, supriu as exceções incidentes e permitiu ao juiz, em matéria de prova, ter o conhecimento do fato demonstrado. Dessa maneira, a Constituição Republicana de 1891 estabeleceu a dicotomia entre justiça federal e estadual, bem como entre o poder de legislar sobre o processo. Foi elaborado, então, o direito processual da União e vários códigos estaduais de processo civil. Mesmo assim, diante do fracasso do sistema e do direito processual em códigos estaduais, a Constituição de 1934 instituiu o processo unitário, atribuindo à União a competência de legislar a respeito. O Código de Processo Civil de 73 é composto de 5 livros que foram inspirados nos padrões modernos da época do direito europeu. O primeiro desses livros, intitulado Do Processo do Conhecimento, serviu de parte geral do Código, já que trata de assuntos pertinentes aos órgãos judiciais, às partes e aos procuradores. No segundo livro, do processo de execução, a ação executiva e a ação executória deixaram de ser desmembrados e passou a existir somente a execução forçada. No terceiro livro, do processo cautelar, foi criada uma regulamentação autônoma e completa do processo cautelar. No quarto livro, que é intitulado Dos Procedimentos Especiais, a quantidade desses procedimentos foi reduzida, além de que foi conferido ao juiz o poder de apreciar e decidir os pedidos não contenciosos sem que ele precisasse se ater à letra da lei. Ele poderia simplesmente decidir de acordo com o que ele achava conveniente. O último livro das disposições gerais e transitórias dispunha de 10 artigos que demonstrou falhas na posição do legislador, porque o conflito de leis no tempo, por exemplo, ficou confiado quase que inteiramente à jurisprudência e à doutrina. O direito processual civil tradicional tinha um caráter individual muito marcante, sendo que tudo se limitava a um sujeito passivo e um sujeito ativo. Só que depois das duas grandes guerras, criou-se uma necessidade de atender às novas concepções que valorizavam o social e os direitos difusos, e aí foi criado o CPC de 73, de modo que a assistência judiciária fosse ampliada e o social fosse uma questão para se preocupar. Um exemplo disso são os juizados especiais de pequenas causas que foram criados. Mesmo assim, o Código de 73 sofreu muitas reformas com o objetivo de deixar a prestação jurisdicional mais econômica, mais desburocratizada, mais flexível e também para que tivesse mais resultados práticos. Em nome da efetividade do processo, foi concedido ao juiz o poder de decretar os interditos antes mesmo do julgamento definitivo da causa. Nesse contexto, os operadores do direito reclamaram por uma revisão e uma readequação das posturas interpretativas a fim de atingir um maior grau de efetividade da tutela jurisdicional. Hoje já existe a plena consciência de que o processo deve existir em função de solucionar os conflitos jurídicos de forma a alcançar os efeitos concretos. Então, nesse sentido, preocupado com a concretização do processo justo, o aplicador do direito processual civil sentiu a necessidade do processo ter um cuidado maior em realmente ter um caráter instrumental, considerando que ele deve viabilizar a resolução do mérito sem frustrar as esperanças das partes dentro daquele processo. Pensando nisso, o novo Código de Processo Civil foi criado. Sobre o novo CPC, é preciso primeiro falar da ideia originária que trouxe esse anteprojeto até as casas legislativas, tramitando desde 2010 até que em março de 2015 constituiu a Lei 13.105. Muito se discutia sobre a necessidade dessa nova codificação, vista a complexidade técnica do Código de 73 e a sua grande aclamação pelos juristas.
No entanto, além dele ter sido concebido num período de exceção, esse Código de 73 também contava com um número excessivo de emendas, o que causava uma certa insegurança jurídica sobre os procedimentos ali descritos. Então, uma comissão de juristas, nomeada pela presidência do Senado, elaborou o anteprojeto a fim de cumprir a missão de um processo justo, capaz de realizar a tutela efetiva dos direitos materiais ameaçados e lesados e sem apego a um formalismo anacrônico já ultrapassado, de acordo com os princípios constitucionais democráticos que regem e asseguram o acesso de todos ao Poder Judiciário. Falando mais sobre esse ideário do processo justo, prevalece a ideia de um modelo social de processo, ou seja, um modelo onde não há espaço para espertezas de argumentações ou procedimentos, onde o litigante tenta mascarar a verdade e usar esses procedimentos, né, para tentar ludibriar o processo. Então, dessa forma, o processo estaria, na verdade, em uma constante busca pela verdade, onde todas as partes participariam de forma conjunta. O caráter democrático desse processo consiste numa concepção inovadora de que o contraditório não se limita mais a essa bilateralidade numa audiência, mas garante a participação efetiva dos litigantes, né, nessa obra conjunta. Então, sobre esse atual CPC, também é necessário falar sobre algumas mudanças. Ele foi dividido em uma parte geral e numa parte especial. Sobre essa parte geral, foi possível perceber que não houve uma grande preocupação com a constitucionalização desse processo, assim como havia no Código de 73. Os 12 primeiros artigos definem as normas fundamentais do processo civil. Dentre essas normas, foi importante citar a submissão de todas as partes do processo à conduta da boa-fé objetiva, ao padrão de conduta da boa-fé objetiva, assim como o princípio da dignidade da pessoa humana, a necessidade de fundamentação do processo e também a submissão do próprio juiz ao contraditório. Também foi possível identificar um estímulo à adoção de métodos alternativos de resolução de conflitos, assim como a arbitragem, conciliação e a mediação. Vários procedimentos especiais foram eliminados, tais quais as ações de uso campeão, de depósito e de prestação de contas, mas outros procedimentos especiais também foram acrescentados, assim como a dissolução parcial de sociedades e as ações de família. Estamos aqui com o professor Daniel Canombo, da FJF. E, Daniel, gostaríamos que você desse um breve parecer sobre a sua opinião acerca da transição do CPC de 73 para o novo CPC. Olha, acho que minha opinião sobre a mudança de código de processo era um pouco dúbia, não vou dizer, talvez até um pouco contraditória. De um lado, o que eu acho surpreendente é que os códigos em geral, o Código Civil, o Código Penal, todo o movimento de codificação, normalmente ele pressupõe que a norma, que o código em questão, ele é feito para durar. Os códigos não são normas que devem ser renovadas a cada década, a cada 5 anos, são normas longevas. E no caso, de fato, o código não era, o Código de Processo 73 não era um código exatamente antigo, um código realmente recente. Por outro lado, eu compreendo a necessidade de mudança, porque um dos elementos de todo o código é justamente o caráter sistemático. O código a estrutura do código é tão importante quanto as normas que ele prevê. E nesse sentido, eu acredito que o Código 73 já tinha passado por tantas reformas, por tantas mudanças, que a própria estrutura do código já estava comprometida. A racionalidade, a organização das normas aí já tinha sido abalada. Então faz sentido uma nova codificação, tanto para incorporar mais valores, para promover mudanças, quanto para reestruturar aquelas normas aí que já estavam dispostas de uma forma um tanto quanto anárquica.